Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui diretamente de Miami pra gente falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Riverdale. O episódio onde os atores interpretaram seus pais na série. Foi um episódio muito aguardado, muito esperado e que, na minha opinião, superou todas as expectativas que eu tinha pra esse episódio. Então você já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem vídeo de Riverdale. Deixa o seu joinha nesse vídeo pra gente, bombar esse vídeo, todo mundo assistir, todo mundo vir conversar com a gente sobre esse episódio e vamos falar de The Midnight Club. Antes de começar o vídeo, os nossos recadinhos de sempre. Não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil. Eles são uns amores, a gente tá nessa parceria já há muito tempo. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links pro site, pro YouTube, pro Instagram, pro Facebook deles pra vocês seguirem lá. E já põe na agenda, já cria o alarme no seu celular que toda quarta, 9h40, tem episódio inédito de Riverdale na Warner Channel. E toda quinta-feira, 2 horas da tarde, eu e a Valentina, a gente tá lá no YouTube da Warner pra discutir o episódio da semana com vocês, e eu quero ver todos vocês lá pra gente falar das nossas teorias, discutir o que a gente acha, falar de tudo sobre essa série incrível e maravilhosa. Então vamos falar de The Midnight Club, que é o quarto episódio da terceira temporada de Riverdale. Se você tá perdido, caiu de paraquedas aqui, né, nesse momento incrível da nossa vida, os atores nesse episódio interpretaram os seus pais na época que eles estavam na escola. Então o episódio ele se passa mais ou menos em 1992 e a gente vai descobrir, né, a Alice vai contar a história pra Betty sobre como eles descobriram o jogo Grifos e Gárgulas e como eles começaram a jogar e o que aconteceu, qual é esse segredo terrível que os pais guardaram todos esses anos e que agora que o jogo voltou e o Rei Gárgula voltou, eles começaram a ter que remexer esse segredo aí pra ver o que eles iam fazer, né? Então nesse caso a gente tem o KJ interpretando o Fred jovem, a gente tem a Lily Reinhardt interpretando a Alice jovem, o Cole Sprouse interpretando o FP jovem, a Camila Mendes interpretando a Hermione jovem, a gente tem a Madeleine interpretando a Penélope jovem, a gente tem também o filho do Mark Consuelos, né, o Mike Consuelos, que é o Hiram adulto, o filho dele na vida real tá interpretando o Hiram jovem. A gente tem também o ator do Jason interpretando o Clifford Blossom jovem e ele também não fala nesse episódio, então não foi dessa vez que a gente descobriu como é a voz desse, pelo amor de Deus. Eu só queria ouvir a voz do Jason. Roberto, faz essa pra gente, por favor. Eu acho que no final dessa temporada tem que ter o Jason num flashback falando oi. Pode ser só oi, entendeu? A gente só quer saber como é que é a voz dele, entendeu? A gente tá precisando desse conhecimento aqui pra gente, tá um pouco complicado, Roberto. Não está dando. O Casey Cott e a Ashley estão fazendo a Sierra e o Tom, né, quando eles eram apaixonados na adolescência, então tem dramas adolescentes, tem tudo que a gente mais gosta e, claro, tem todo esse segredo aí do Rei Gárgula que a gente vai descobrir. Foi um dos melhores episódios da temporada, foi um dos melhores episódios da série, com toda certeza. Foi um episódio incrível, com tudo que a gente gosta, mistério, drama, gente se batendo, as minas brigando ali entre si, casais, troca de casais, beijos, cenas... Ai, gente, sério, foi um episódio incrível, eu gostei muito, mais um destaque precisa ir para os atores interpretando os pais deles. Primeiro que fisicamente eles são muito parecidos com os atores quando eles eram mais jovens, né? Mas a gente precisa destacar a Lily e o KJ, os dois eles detonaram, sério, eles arrasaram, eles mandaram muito bem. O KJ como Fred, gente, eu não sei nem explicar, sério, as expressões dele, o jeito que ele colocava a voz dele, tava incrível, tava sensacional. E a Lily como Alice, cara, sério, eu queria ser amiga dela na escola. Ela tá incrível, ela tá maravilhosa, os dois estão maravilhosos, rola lá até uns beijinhos dos dois, gente, sério, eles estão maravilhosos no episódio, eu acho que eles foram um grande destaque. Eu até senti que o Cole, ele ficou um pouco apagado até como FP por causa disso, né? Apesar de ser a Alice contando a história, você imagina que vai ter um foco maior no relacionamento dela com o FP na adolescência, mas não é isso que acontece, né? Mas a gente fica sabendo um pouquinho sobre a gravidez dela nesse momento, né, que ela decide não contar pro FP, e no final do episódio, inclusive, a gente vê ela no momento onde ela chama o Hal pra sair, né, quando eles começam a ter lá o relacionamento deles, que ela vai falar que ela tá grávida e ele vai falar pra ela abortar, e aí rola toda aquela situação que a gente sabe que rolaram várias tretas sobre isso lá na primeira temporada, né, até em relação com
os filhos da Polly e tudo mais. Eu gostei muito que nesse episódio a Alice, né, no tempo normal, conversando com a Betty, eu gostei muito, me lembrou o quão incrível ela é e que mãe incrível que ela é, que eu já tava ficando bem de saco cheio dela com toda aquela história da fazenda, então eu gostei porque eu voltei a ter essa relação de amor com a Alice, vamos ver se ela vai durar muito tempo assim. E o episódio foi uma grande homenagem ao filme O Clube dos Cinco, né, que em inglês é The Breakfast Club, e por isso o episódio até se chama The Midnight Club, porque são pessoas que são completamente diferentes. A gente vê todos eles nos momentos mais rebeldes da infância, da adolescência deles, né, então eu acho que foi muito interessante a gente conhecer esses personagens mais a fundo, a gente poder gostar deles, a gente poder entender a história deles. A gente teve também várias referências ao que aconteceu na vida deles para eles chegarem onde eles chegaram no momento quando a gente conhece eles lá na primeira temporada, né, quando eles são apresentados como os pais dos nossos personagens. Então, desde o relacionamento da Sierra com o Tom até o relacionamento da Alice com o FP, que a gente sabe exatamente o atrito que rolou, né? A própria relação a gente descobre que o pai do FP batia nele, que eles tinham uma relação bem conturbada e que daí, depois de muita insistência do pai, ele decide largar esse sonho de ir pra faculdade dele, de ser alguém na vida, pra virar um serpente. O Fred fala que o sonho dele é continuar em Riverdale, é talvez concorrer pra ser prefeito um dia, que a gente sabe que isso acontece. A Sierra, nesse momento, faz um comentário incrível, porque ela fala que jamais ela seria prefeita de uma cidade tão pequena, que coisa horrorosa, ela não consegue nem imaginar, e a gente sabe que depois ela virou prefeita e ela gostava muito, né, de ser prefeita. A gente também fica sabendo um pouco mais sobre a relação da Penélope com os Blossom, que ela foi adotada porque ela era ruiva, para ela casar com o Clifford, foi meio que um casamento arranjado, então ela foi tirada lá das freiras do Satanás, né, que já estavam na ativa há muito tempo. Ela morava com as freiras, ela foi tirada de lá pelos Blossoms, foi obrigada a casar com o Clifford, né, que depois a gente até vê a Madeleine com o Trevor, então rola essa relação dos dois. A gente tem o Hiram, que na época já era super garoto problema, vendia drogas, tinha o Jingle Jangle da época, né, então rola todo esse atrito. O Kevin, né, o Casey Cod, como um garoto hétero, é um pouco estranho, mas rola ali um amor dele com a Sierra, Romeu e Julieta, uma coisa que eles não podem ficar juntos porque as famílias não aprovam que eles tenham esse relacionamento intrarracial, né, que na época até a Sierra escreve no espelho end apartheid, né, então acabe com o apartheid, que é essa separação das cores, né, das pessoas, né, separação das raças e tal. Então rola essa briga Romeu e Julieta entre as famílias. Ai, gente, sério, foi assim um episódio incrível. Eu acho que ele deu um super boost assim na temporada. Não que a temporada estivesse ruim, porque ela não estava. Eu acho que é uma das melhores temporadas de Riverdale. Mas a gente já tinha falado no episódio passado que o episódio foi meio filler, né? Ele foi meio pra encher linguiça, então eu queria um episódio onde as coisas acontecessem. Nesse episódio a gente descobre um pouco mais sobre o jogo, a gente descobre como ele veio a acontecer, né? E pelo fato deles terem encontrado o jogo dentro da gaveta de uma das professoras que estava lá em Riverdale, meio que pegando coisa dos outros há muito tempo, pode ser que esse jogo tenha acontecido ainda 27 anos antes desses personagens que a gente conhece, então eu acho que isso ajuda ainda mais a aumentar aquela teoria do It. Nesse episódio a gente ainda tem mais duas referências a It. Uma é o braço do FP, que tá no gesso e tá escrito loser com o V cortado, né, que é a mesma imagem, é a mesma referência que a gente tem de um dos personagens de It, se eu não me engano é o Mike, que tem um gesso, que tem o Vzinho, loser, lover, então é uma referência óbvia, muito clara. E além disso a gente tem um momento onde os pais fazem o pacto de que eles não vão contar para ninguém do que aconteceu, e eles, né, fazem um pacto ali, apertam as mãos, e isso também faz alusão ao pacto que a gente tem em It. Então cada vez mais eu começo a achar que isso não são apenas referências, mas sim alguma coisa a mais, mas sim de alguma forma esse mistério do It e o que quer que seja vai estar conectado com essa história do Rei Gárgula, e eu estou ansiosíssima para saber. Eu ainda não sei como. Eu acho sim que o Rei Gárgula, ele pode ser um personagem, ele pode ser uma criatura que age através do medo das pessoas, né? Mais uma vez nesse episódio a Betty, ela fala que pode ser a mesma pessoa que apareceu fantasiada, que a Alice viu nos corredores do colégio na época e que a Betty viu na floresta, pode ser a mesma pessoa fantasiada, meio que tentando trazer isso de volta. Então eles estão batendo nessa tecla de que é uma pessoa, então agora eu já tô achando que não é uma pessoa. A gente sabe que eles sempre tentam dar essas pistas falsas pra gente seguir, então eu tenho
quase certeza que não é mais essa pessoa. Eu não sei ainda se vai ser sobrenatural, se não vai ser, mas eu tô achando que não vai ser uma pessoa fantasiada, eu acho que vai ter uma outra explicação, até porque, né, a gente descobre que na época a Penélope e o pai do Dilton, né, que também jogou na época, eles que eram meio que os mestres ali do jogo e eles que construíam as histórias e contavam, né, as quests que eles tinham que fazer dentro do RPG, e nenhum dos dois foi o que criou esse momento onde eles vão fazer a ascensão, né, que é tomar o líquido azul lá do cálice, que é o que aconteceu com o Dilton, com o Ben e com a Ethel agora, que a gente viu nos últimos episódios. A gente vê que é uma pessoa misteriosa que faz isso. Quando a Alice tá no banheiro, ela tá vomitando, ela meio que tem uma espécie de alucinação que tá escrito joga moeda, não sei das quantas, mas eu acho que não tava realmente escrito tudo isso, né? Eu acho que essa parte foi uma alucinação, mas ela vê os cálices, ela vê a moeda, ela sai correndo e aí o diretor da escola, ele entra, ela vê ele entrando ali na escola e ele aparece morto alguns dias depois com os lábios azuis. Então a gente descobre que quem morreu foi o diretor da escola, não foi pai de ninguém, não foi mãe de ninguém, não foi nada, mas que eles meio que acobertaram porque os meninos que estavam no The Midnight Club acreditam que algum deles que cometeu esse assassinato, algum deles fez esse veneno e queria dar pra alguém e acabou que o diretor da escola tomou e morreu, né? Eu acho que isso não indica nada, né? Eu acho que a gente tem essa sensação de que não é ninguém, que meio que parece que é uma pessoa de fora e não alguém de dentro, mas eu não tenho certeza se é uma pessoa, se é um ser sobrenatural. Eu acho que é muito difícil, eu acho que a essa altura a gente pode ter qualquer uma das duas explicações, apesar de eu achar que o Roberto ainda quer manter Riverdale separado desse lado mais sobrenatural, né? E vai tentar trazer uma explicação racional para o que acontece, então pode ser que tenha alguém de fora tentando fazer tudo isso, mas eu confesso que eu só fiquei mais confusa, eu não sei mais dizer quem é que pode ter sido. Enfim, gente, eu acho que foi um episódio que ajudou a gente a se situar muito melhor nessa história do Rei Gárgula e que trouxe algumas respostas, trouxe alguns momentos incríveis, mas deixou muitas dúvidas. Eu confesso que eu tô até com um pouco de preguiça, assim, de voltar pra nossa linha do tempo normal, porque essa linha do tempo dos pais foi incrível, dramas incríveis e maravilhosos. A gente teve a Alice dando um tapa na cara da Penélope, foi incrível. A gente tem a Hermione brigando com a Penélope. Basicamente, a Penélope é uma insuportável, é por isso que ela não tem amigas mesmo, né? Tipo assim, por isso que ninguém gosta dela de verdade. Eu acho que um detalhe interessante é esse momento onde tudo muda pra eles depois que rola o assassinato, né, ou enfim, a morte do diretor da escola. Todos eles vão seguir o caminho que a gente conhece eles a partir disso, né? Nesse momento onde a amizade deles se desfaz completamente e eles seguem caminhos completamente separados e cada um vai cuidar do que é importante pra eles, né? Então a Alice vai casar com o Hall, o FP vai virar um serpente, o Fred vai desistir da música, enfim, né? Muitas coisas acontecem que transformaram eles nos personagens que eles são hoje. E aí, antes de acabar esse episódio, a gente tem um último momento chocante, que a Betty, depois de ouvir tudo isso, ela vai ali no covil do Dilton, né, e ela quer falar com o Jughead sobre tudo que ela descobriu, e ela chega lá e ele está jogando grifos e gárgulas com os serpentes. A Betty fica chocada, ela não acredita, rola um diálogo ali que a gente não entende direito, parece que a Betty meio que desmaia. Teve gente dizendo que a Betty talvez estivesse alucinando. Eu acho que talvez a parte da conversa pode ser, mas o Jughead está jogando e ele está viciado, então a gente sabe que tem alguma coisa no jogo que realmente vai além, é um vício, não é simplesmente um jogo, e isso aumenta ainda mais os boatos de que a Toni vai ser a personagem que vai morrer nessa temporada. Esses boatos já estavam rolando antes da temporada começar, e aí tem um suposto áudio vazado do KJ lendo a fala da morte da Toni nos braços da Cheryl. Rola toda uma situação, eu ainda não sei, eu acho que vendo ela jogando é uma possibilidade, porque a gente sabe que o jogo mata pessoas, mas eu não sei se eles fariam isso, porque Shawn é um dos casais mais populares e eles estariam simplesmente destruindo o casal. Mas eu não sei, eu acho que aumentou ainda esses rumores, aumentou ainda toda essa situação que pode acontecer, então eu tô começando a ficar preocupada com essa possibilidade. E só pra terminar, eu juro, só pra terminar, vamos falar desse promo do 5º episódio. No promo a gente vê várias coisas ali relacionadas com o mundo deles mesmo, né, sobre o jogo, a Betty investigando o jogo, o Jughead viciado e tal, mas a gente tem um momento que tenho que destacar,
que é o momento onde o Art beija o Joaquim, ou o Joaquim beija o Art, rola um beijo dos dois. Gente, o que está acontecendo? Rola um beijo. Conhecendo Riverdale, pode muito bem ser uma alucinação, mas eu tô achando que não é, cara, eu tô achando que não é. Eu não sei, eu tive uma sensação estranha com esse beijo, eu tive uma sensação de que a Verônica vai ver esse beijo, que isso vai causar um atrito entre eles. Pode ser que tenha a ver com esse plano de fuga deles que ficou em aberto ali desde o episódio passado. Eu não sei, mas eu sei que tá rolando beijo, e se tá rolando beijo de Joaquim e Art, eu acho que tá na hora de rolar beijo Shone. Vocês não acham? Comentem aqui embaixo se vocês acham. Então essa foi a nossa análise desse episódio. Sério, eu acho que eu poderia ficar 2 horas falando desse episódio com vocês. Mas continuem, me sigam no Instagram, comentem aqui embaixo, vamos falar na comunidade aqui do YouTube, porque a gente tem muita coisa pra discutir ainda desse episódio. Comenta quem foi o destaque pra você dos personagens que interpretaram os pais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!